Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Boa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos mais uma vez para louvar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Hoje, né, que o Senhor possa estar abençoando esse culto, o sexto elo dessa campanha maravilhosa, o chamado, obediência em tudo, que o Senhor possa continuar conservando em nossos corações a obediência, para que nós possamos estar fortalecidos e alegrando o Senhor com as nossas ações. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo número 12 e o verso de número 35. Lucas, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, as suas lamparinas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Irmãos, que nós sejamos assim, prontos para trabalhar, prontos para servir, conservando acesa a nossa candeia, a nossa lamparina, a nossa chama do Espírito Santo dentro de nós, sempre preparado para atender aos nossos líderes, para atender ao Senhor, sempre pronto a obedecer, sempre pronto para servir na casa do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós, sejam sempre prontos a servir, conservem acesas as suas candeias, para que nós possamos sempre estar aptos a servir o Senhor, de coração aberto, e trazendo para o outro lado, que nós também sejamos sempre preparados para abrir a porta quando o nosso Senhor bater. Quando o nosso Senhor bater a porta, quando Ele estiver voltando, nós estejamos preparados, porque vai ser, imediatamente. Então estejamos sempre prontos, com a candeia acesa, com a lamparina acesa e prontos a servir a esse Deus, obedecendo em tudo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Glorificamos a Ti, ó Deus, pela rica oportunidade, ó Pai, de Te louvar, de Te exaltar, de bendizer, de ouvir a Tua palavra, de falar contigo, ó Deus. Que nessa noite, ó Pai, essa palavra possa ir de encontro aos corações daqueles que estão precisando de fortalecimento, estão precisando de renovo, ó Pai, estão precisando de libertação, de salvação, de cura. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder impactante da Tua palavra. E nesse elo, ó Pai, o sexto elo dessa campanha, as pessoas possam aprender mais de Ti, a obedecer em tudo, para assim cumprir o seu chamado. Deus, abençoe esse culto e tudo que acontecer aqui nessa noite, seja para honrar o Seu nome, para exaltar o Seu nome, Pai. Por isso eu oro e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Avante Filadélfia, vamos que vamos em unidade, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar agora Isaías 43, versículo 2. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas, não temas, não temas, não temas, não, não temas. Com palmas. Assim diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? 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 Agindo eu, quem impedirá?
afogarás. não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás. não te queimarás, não, não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás. não te afogarás. Quando pelo fogo, Não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? 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 Não temas, Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não sabemos mais viver sem ti, ó Deus. Tu és tudo para nós, tudo que precisamos. Eu me rasgo por inteiro, largo tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória sempre estarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, dia que ele é santo, santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém. Estamos mais uma vez, agora quase finalizando essa campanha tão abençoada, o chamado, obediência em tudo.
Estamos hoje, queridos, no 6º elo desta campanha. Estaremos fazendo agora uma oração para consagrarmos este elo ao Senhor. Deus querido, nós consagramos este elo ao Senhor. Entregamos não somente o elo, mas consagramos também as nossas vidas ao Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua ajuda e muito mais do que também a Sua ajuda, pedimos também muito da Sua misericórdia para conosco. Porque certamente estamos enfrentando um tempo tão difícil, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas. Entregamos, ó Deus, este elo ao Senhor, consagramos ao Senhor e consagramos também as nossas vidas, os nossos familiares ao Senhor. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor é perfeito e que tudo que Tu fazes é perfeito. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, mais uma vez em Tua presença, eu Te louvo por esse dia. Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Senhor, coloca agora nas Tuas mãos a vida do nosso pastor Adão. Senhor, que o Senhor esteja guardando a vida do Teu filho, cobrindo ele com o Teu sangue, dando ele sabedoria, Pai, para vencer nesses dias difíceis. Abençoa a vida da Ismênia, cobre ela com o Teu sangue. Abençoa também, Pai, a vida da pastora Heloísa. Cobre ela com Teu sangue, visita ela, dá ela cada dia sabedoria, Senhor, para guiar o Teu povo, para guiar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu Te peço também pela vida da pastora Nívia, Pai, dá sabedoria à Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Guarda ela, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, também eu venho colocar, Pai, a vida, Senhor, dos nossos irmãos que são da área de risco, Pai. Senhor, que o Senhor esteja guardando cada um deles, cobrindo com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, Pai, nesses dias difíceis. Dá sabedoria para a Tua igreja, permanecer firme na Tua casa, permanecer firme confiando no Senhor, porque sabemos, Pai, que os dias são maus, mas sabemos que o Senhor vela pelos seus e nós cremos nisso, Senhor. Deus, eu coloco também, Pai, a nossa construção, que o Senhor esteja abençoando a nossa construção, dando sabedoria e abençoando aqueles que estão na construção, aqueles que estão colocando o seu tempo ali naquela construção, aqueles que estão dizimando e ofertando para a Tua casa, para a Tua casa ser construída, ser levantada. Senhor, que o Senhor esteja providenciando, Pai, todos os recursos para que aquele templo venha a ser terminado. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a família Filadélfia, que o Senhor esteja cada dia nos guardando, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também a nossa nação, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, guarda a nossa nação, abençoa os nossos governantes, Pai, que os nossos governantes cada dia venham ter sabedoria para guiar, Senhor, este país, para guiar, Senhor, a nossa cidade. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Sabemos, Pai, que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel para nos guardar. E é por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Estaremos passando agora para a palavra do Senhor, que todos nós possamos absorver tudo que for passado. Hoje nós temos um elo muito interessante sobre um personagem muito importante da palavra, sobre um irmão que nós sempre falamos nele, um irmão do Novo Testamento, e ele estará nos ensinando através do nosso irmão Ademir, nos ensinando mais um pouco através da palavra do Senhor, as nossas atitudes e o que devemos fazer para alcançarmos a promessa do Senhor. Amém? Participe, meu amado, e coloque em prática em sua vida. Isso será bênção para você e para sua família, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com esta saudação do apóstolo Paulo, caracterizada em quase todas as cartas que escreveu, eu agradeço a oportunidade de juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Esse texto lido está em Gálatas capítulo 1, versículos 3 a 5. Nesse momento de isolamento social, nós temos tido uma nova experiência, vivido dias diferentes. E essas cartas que os irmãos, membros da Igreja do Senhor, especificamente a comunidade Batista Filadélfia, têm enviado através dos cultos digitais, elas nos edificam, como as cartas do apóstolo Paulo, que em Romanos capítulo 15, versículos 15, nos diz: mas irmãos, em breve vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, essas meditações, essas cartas, trazem à memória a graça oferecida por Deus para todos nós. Necessário para que a nossa fé se fortaleça e para que a nossa memória seja sempre cultivada. E atentem, sabe, para a importância e para a seriedade desses cultos digitais. Como as cartas, essas mensagens estão registradas para a sua meditação nos dias de culto ou como uma palavra de ânimo no momento difícil. Hoje nós vamos meditar no sexto elo que nos apresenta o apóstolo Paulo. Nome romano de Saulo, nascido em Tarso da Cilícia, o que o tornava cidadão romano, mas entre os judeus conhecido como Saulo. Paulo estava na prisão, aguardando a sentença do imperador, e escreveu uma carta a Timóteo, que estava em Éfeso. E essa segunda carta, escrita a Timóteo, registra talvez as últimas palavras do apóstolo. Ele se dirige a Timóteo no seguinte texto. Abram aí, por favor, as suas Bíblias, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 5. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Uma promessa maravilhosa para nossas vidas. E Paulo estava ali na prisão, certo de todo o seu conhecimento do Senhor, de todo o milagre feito na sua vida pela salvação, pelo perdão dos seus pecados. E ele nos escreve esses versículos já certo de que a coroa da vida está reservada para ele. Ele foi um ministro que foi obediente, ele foi, através das suas viagens, um dos maiores ministradores para a igreja, e agora, nessas palavras aqui, ele testifica e nos lembra, como em todas as suas cartas, que não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A coroa da justiça está guardada. Mas, falando um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, antes da sua vida ser transformada pela conversão, nós temos um Saulo obediente a uma religião, cego pelos princípios dos homens, longe da verdade de Cristo. Religião era o ponto de referência que ele tinha. Uma das primeiras menções que o próprio apóstolo Paulo
traz para a igreja, falando de si próprio, em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era uma pessoa que foi ensinada no judaísmo, em Jerusalém, estava muito bem instruído. Como ele termina o versículo, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. E em Gálatas capítulo 1, versículo 14, mostra o quanto ele era dedicado à religião. Um exemplo de obediência a essa religião. O versículo 14 de Gálatas 1 nos diz o seguinte: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições do meu pai, de meus pais. Então ele tinha uma vantagem, um destaque com relação às da sua idade. Ele já estava sendo preparado dentro do judaísmo para ser um dos grandes líderes lá no Sinédrio. Mas após a ressurreição do Senhor Jesus, um movimento crescente começa a balançar Jerusalém e outras cidades que estão ali por perto, que era a conversão e o crescente número de cristãos que estavam surgindo. O Sinédrio aceitou Saulo como líder opositor ao cristianismo, conforme a gente lê lá em Atos 9, versículo 1 e 2. O Sinédrio dá autorização para Saulo caçá-los. Vamos ler em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres o levassem preso para Jerusalém. Vejamos, então, Paulo tinha essas cartas e ele se descreve em outros textos. Ele mesmo se descreve, após a sua conversão, como ele era, depois de ter essa responsabilidade do Sinédrio nas mãos. Em 1 Timóteo 1,13 ele se descreve assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. 1 Coríntios 15:9, porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Atos 8:3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Gálatas 1:13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Imagine, irmãos, ele não era só uma pessoa de cobrança, ele perseguia e devastava os cristãos. Em Atos 9:21, agora ele é tomado aqui por um questionamento, né? Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Que em Jerusalém exterminava os que invocavam o nome do Senhor. Exterminar, irmão, não é só prender, não. Exterminar também é matar. Exterminar é dar fim, dar cabo. Em Atos 26, versículo 9, para palavras do próprio Paulo, nesse momento aqui ainda era Saulo, né? Na verdade,
A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. É o que ele entendia que deveria fazer contra Jesus. A mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Este era o Saulo. E no versículo 10 e 11 ainda de Atos 26, ele diz: assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. E não foi só contra Estevão, como muitas pessoas às vezes lembram, que Paulo estava ali participando e aprovando, dando seu voto, dando seu veredito de sim para a morte ali de um santo. São muitos. Mas a fera foi domada, irmãos. No versículo 14 de Atos 26, nos diz o seguinte: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. E a partir da sua conversão, entra em cena Paulo, apóstolo de Cristo. Vejamos o que significa o versículo 14. Recalcitrares, uma palavra difícil, mas necessária para compreendimento do texto. Recalcitrar significa demonstrar resistência para obedecer, opor-se, resistir, rebelar-se. Um ato de rebeldia e desobediência ao amor de Cristo. E o que são os aguilhões? Uma ponta de ferro que, fixada na extremidade de um bastão, produz um sofrimento intenso. Qualquer movimento arredio, o aguilhão lhe fere profundamente. Era um dos instrumentos utilizados para amansar um touro bravo. E muitos dos cristãos presos tinham esses aguilhões, presos a correntes, e não podia se movimentar bruscamente porque eles o feriam. Então, por volta do meio-dia, o Senhor Jesus bradou dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E amansou a fera. Colocou-o no chão. O maior perseguidor do cristianismo agora está convertido. No versículo 16 de Atos 26, Paulo recebe a comissão de pregar o Evangelho e começa o capítulo em sua vida para a obediência à verdade, Cristo Jesus. Vamos ler juntos lá em Atos capítulo 26. Os versículos 16 até o versículo 19. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Deixa eu voltar aqui no versículo 15, porque fica mais completo o texto. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o Senhor Jesus, a partir do versículo 16, lhe dá uma instrução aqui, uma ordem. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os quais
entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui ele está informando para o rei Agripa, uma das 3 vezes em que ele, no livro de Atos, ele relata a sua conversão, e agora está aqui diante do rei Agripa. E está dizendo aqui no versículo 19, a mim não fui desobediente à visão celestial. E preste atenção nesse ponto desse texto, meu irmão. O mundo inteiro foi beneficiado pela obediência de Paulo. E no fim da vida ele pôde dizer o que nós lemos lá em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, guardei a fé, vitorioso. Paulo, nessa comissão aqui, que ele confessa para o rei Agripa, que Jesus havia lhe passado, de ser obediente. Obediente a quê? Agora, não mais a religião. Obediente agora a uma vida de santificação, separado do mundo. Como na carta de Paulo aos Éfesos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas por que filhos da desobediência? Paulo deixa bem claro para os cristãos que a obediência ao Senhor é o que define o novo nascimento. Se alguém não tem como a maior alegria na vida fazer os desejos de Deus, então ainda ele não é um filho de Deus, mas continua na mesma condição que estava no passado. Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nos tornamos cristãos, somos uma nova criatura. Seu coração é regenerado pelo Espírito Santo. E agora, por ter uma nova natureza, conformada à imagem de Deus, tem novos desejos. São desejos santos. E a obediência é prioridade. A obediência será prazerosa, será naturalmente praticada. Paulo então ministrava que devemos viver em servidão a Cristo, obedecendo a tudo aquilo que nos foi ensinado. Porque como poderíamos servir a alguém sem que obedecêssemos a Ele? Servir a obediência implica na justificação perante Deus. Os obedientes têm uma promessa. E vamos ler lá em Romanos 6, 22. Essa promessa dada aos obedientes nos diz o seguinte no capítulo 6 de Romanos, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em 2 Timóteo, que foi um dos textos que nós lemos mais no início, né? Paulo poderia finalizar ali a sua vida como apóstolo de Cristo, como obediente ao cristianismo, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele não tinha mais receio e medo da morte. A morte para um crente deve ser uma passagem, uma viagem, o estágio final para a entrada celeste e morada eterna com o Senhor. Então, ele em 2 Timóteo, vou voltar lá no versículo, ele diz que o tempo da minha partida é chegado. Ele já estava aguardando. Sabia que o seu tabernáculo já estava no fim. Mas ele sabia com certeza que ele tinha combatido o combate como obediência, como servo do Senhor.
sua carreira estava completa diante do Senhor. Tinha guardado a fé e os ensinamentos. A justiça estava guardada, a coroa da justiça estava já guardada para ele. E é isso que ele nos fala que não somente para ele, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor e são obedientes. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa reforçar, assim como os outros elos, a nossa convicção de que a obediência é o princípio do cristão. A obediência é um fruto, um dos frutos, de uma vida transformada, de uma regeneração feita. Que Deus nos abençoe. Amém. É uma pena que estejamos finalizando o culto desta noite com essa palavra tão maravilhosa sobre o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Aprendemos muito esta noite, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos colocar em prática todo o aprendizado. O Senhor, irmão, quer nos abençoar e só depende de nós, amém? Que nós possamos aprender a colocar em prática tudo que temos aprendido aqui no Senhor, na presença do Senhor, nos nossos cultos, na nossa igreja. Graças a Deus somos muito abençoados, somos muito orientados por Deus e todas as vezes que nós obedecemos em plenitude, em fidelidade, nós percebemos a mão poderosa do Senhor nos ajudando e nos livrando, amém? Então agora estaremos terminando, não sairemos da presença do Senhor, mas estaremos infelizmente terminando, amém? Estarei fazendo uma oração agora. Deus querido, nós agradecemos, ó Deus, por este culto maravilhoso, por essa palavra tão abençoada. Ó Deus, por o Senhor ter usado o teu servo para falar conosco. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, que o teu povo aprenda, Senhor, coloque em prática, Senhor, tudo que temos aprendido. Senhor, abençoe, ó Deus, Pai, que alcancemos a promessa. Ó Deus, já estamos aprendendo tanto, Senhor, e o Senhor já tem nos dado tantas provas do teu poder, do teu amor e do teu cuidado. Por isso, ó Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco durante o restante dessa semana, cuida de nós como já vem cuidando, entregamos nossas vidas, nossos familiares ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê livramento desta pandemia, dessa situação que estamos passando, nos dê, ó Deus, vitória, nos ajude, Senhor, a irmos até o fim e vencermos, em nome de Jesus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Toda a igreja diga amém, amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Não existe não, e tenha fé, a fé de Abraão.